Bom dia. É sempre muito bom podermos começar nossas manhãs refletindo em temas que nos tragam disposição à renovação íntima e a fortalecimento interior. Às terças e quintas estamos nos reunindo virtualmente neste canal para refletirmos em torno da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, Espírito, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos estudando o capítulo 12 hoje, que tem como título Consciência Ética. E neste capítulo, Joana coloca que o homem é o único animal ético. E percebam que ela escreve animal ético entre aspas. E ele diz assim: o homem é o único, entre aspas, animal ético que existe. Não obstante, um exame da sociedade nas suas variadas épocas, devido à agressividade bélica, à indiferença pela vida, à barbárie de que dá mostras em inúmeras ocasiões, nos demonstra o contrário. Somente ele pode apresentar uma consciência criativa, pensar em termos de abstrações como a beleza, a bondade, a esperança, e cultivar ideais de enobrecimento. Essa consciência ética que existe no homem, ela existe em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento, a aquisição de valores que lhe proporcionem o senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabem vivenciar. Atavicamente receoso, o homem experimenta conflitos que o atormentam, dificultando-lhe discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o pernicioso. Ainda dominado pelo egocentrismo da infância de que não se libertou, pensa que o mundo existe para que ele o desfrute, e as pessoas a fim de que o sirvam, disputando e tomando à força o que supõe pertencer-lhe por direito ancestral. Diversos caminhos o homem deve percorrer para que a autoconsciência seja capaz de lhe descortinar as aquisições éticas indispensáveis, a afirmação de si mesmo, a introspecção, o amadurecimento psicológico e a autovalorização, entre outros aspectos. O negar-se a si mesmo, que aparece lá no Evangelho, que faculta a personalidades patológicas o mergulho no abandono do corpo e da vida, em uma reação cruel, destituído de objeto libertador, aqui aparece como um mecanismo de fuga da realidade. Medo de enfrentar a sociedade, de lutar para conseguir o seu lugar ao sol, como membro atuante e útil da humanidade, que necessita crescer graças à sua ajuda. Este conceito cristão mantém as suas raízes na necessidade de negar-se ao ego prepotente e dominador, à vassalagem do próximo, em favor das suas paixões, a fim de seguir o Cristo, aqui significando a verdade que liberta. O desprezo de si mesmo, literalmente considerado, constitui reação de ódio e ressentimento pela vida e pela humanidade, mortificando o corpo ante a impossibilidade de flagelar a sociedade. O homem que se afirma pela ação bem direcionada conquista resistência para perseverar na busca das metas que estabelece, amadurecendo a consciência ética de responsabilidade e dever, o que o credencia a logros mais audaciosos. Ele rompe as algemas da timidez, saindo do calabouço da preocupação, às vezes patológica, de parecer bem, de ser tido como uma pessoa realizada ou de viver fugindo do contato social. Ou, pelo contrário, canaliza a agressividade, a impetuosidade de que se vê possuído para superar os impulsos ansiosos, aprendendo a conviver com o equilíbrio e em grupo, no qual há respeito entre os seus membros, sem dominadores nem dominados. Consegue o senso de planejamento das suas ações, criando um ritmo de trabalho que não o exaure em excesso, nem o amolenta na ociosidade, participando do esforço geral para o seu e o progresso da comunidade.
Adquire um conceito lógico de tempo e oportunidade para a realização dos seus empreendimentos, confiando com tranquilidade no resultado dos esforços despendidos. Mediante a autoconsciência, aplica de maneira salutar as experiências passadas, sem saudosismo, sem ressentimentos, planejando as novas com um bem delineado programa que resulta do processamento dos dados já vividos e adicionados às expectativas em pauta a viver. Por sua vez, o fenômeno da autoconsciência consiste no conhecimento lógico do que fazer e como executá-lo, sem conceder-lhe demasiada importância que se transforme numa obsessão, pela minudência de detalhes e fácil excesso de cuidados, correndo o risco do lamentável perfeccionismo. Ele resulta de uma forma de dilatação do que se sabe, de uma consciência vigilante e lúcida do que se realiza, expandindo a vida e, como efeito, graças ao dinamismo adquirido, sentir-se liberado de tensões fora de conflitos. Esta conquista de si mesmo enseja a maior soma de realizações, mais amplo gama de criatividade, mais espontaneidade. A introspecção ajuda por ser o processo de conduzir a atenção para dentro, para a análise das possibilidades íntimas, para a reflexão do conteúdo emocional e a meditação que lhe desenvolva as forças latentes. Desse modo, o homem não pode se afastar para lugares especiais ou favorecer comportamentos exóticos, desligando-se do mundo objetivo e caindo numa espécie de alienação. Vivendo-se no mundo, torna-se inevitável vencer-lhe os impositivos negativos, tempestuosos das pressões esmagadoras. Diante dos seus desafios, enfrentá-los com natural disposição de luta, não alterando o comportamento nem o deixando estiolar-se. E muito comum a atitude apressada de viver-se emocionalmente acontecimentos futuros, que certamente não se darão, ou que ocorrerão de forma diversa da que a ansiedade estabelece. As impressões do futuro, como consequência de tal conduta, antecipam-se, afligindo sem que o indivíduo viva as realidades do presente, confortadoras. Para esta conduta ansiosa, Jesus recomendava que a cada dia baixe a sua aflição, favorecendo o ser com o equilíbrio para manter-se diante de cada hora e fruí-la conforme se apresente. A introspecção cria o clima de segurança emocional para a realização de cada ação de uma vez e a vivência de cada minuto no seu tempo próprio. Ajuda a manter a calma e a valorizar a sucessão das horas. O homem introspectivo, todavia, não se identifica pela carranca, pela severidade do olhar, pela distância da realidade, tampouco pela falsa superioridade em relação às outras pessoas. Tais posturas são formalistas, que denunciam preocupação com o exterior sem uma contribuição transformadora. Antes, surge com peculiar luminosidade na face e no olhar, comedido ou atuando conforme o momento, porém sem perturbar-se ou perturbar, transmitindo serenidade, confiança e vigor. A introspecção torna-se um ato saudável, não um vício ou evasão da realidade. À medida que o homem se penetra, mais amadurece psicologicamente, saindo da proteção fictícia que se esconde, dependência da mãe, da infância, do medo, da ansiedade, do ódio, do ressentimento, da solidão, para assumir a sua identidade, a sua humanidade. As ações humanistas são passo que desvela a consciência ética no indivíduo que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal, egoísta, dando-se conta das necessidades que lhe vigem em volta, aguardando a sua contribuição. Nesse sentido, a sua humanidade se dilata, por perceber que a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia, alcançando outros indivíduos ao invés de recolher-se em detrimento do próximo. Qual uma luz, expande-se em todas as direções, sem perder a plenitude do centro de onde se agiganta. Amplia-se-lhe, desta forma, o senso da responsabilidade pela vida em todas as suas expressões, tornando um ser humano ético, que é agente do progresso, das edificações beneficentes e culturais. A perseguição da inveja não o perturba, tampouco a bajulação da indignidade o sensibiliza. Paira nele uma compreensão dos reais valores, que o propele a avançar sem timidez, sem pressa e sem temor. A sua se transforma em uma existência útil para o meio social, tornando-se parte ativa da comunidade que passa a servir,
sem autoritarismo, nem prejuízo emocional para si mesmo ou para o grupo. A consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever solidário e humano. Ela proporciona uma criatividade construtiva ilimitada, que conduz à santificação, na fé e na religião, ao heroísmo, na luta cotidiana e nas batalhas profissionais, ao apogeu na arte, na ciência, na filosofia, pelo empenho que enseja em favor de uma plena identificação com o ideal esposado. São Vicente de Paulo, Nietzsche, Allan Kardec, Freud, Schweitzer, Cézanne são exemplos diversos de homens que adquiriram um estado de consciência ética em favor da humanidade. Seria bom se pudéssemos segui-los, não é mesmo? A gente tem uma tendência de estar aqui, mas não exercitarmos a humanidade que há em nós. Nós, muitas vezes, ficamos muito receosos diante dos conflitos que a vida nos apresenta. E a gente começa a desenvolver uma espécie de ansiedade diante das situações da vida, esperando sempre que algo ruim possa acontecer. Então, com isso, a gente deixa de viver o momento presente, a gente deixa de viver as situações do hoje e fica se preocupando com o que vai acontecer. Mas, como a própria palavra fala, preocupar é pré-ocupar. Nós estamos nos ocupando de algo que a gente nem sabe se vai acontecer. A gente cria fantasmas emocionais que nos trazem muitos transtornos, muita ansiedade, muita inquietação e nos impedem de prosseguir e fazer aquilo que realmente precisa ser feito por nós e pelos nossos semelhantes. Nós precisamos entender que o futuro, realmente, como diz o ditado, é meio que a Deus pertence. A gente nem sabe se a gente vai estar encarnado amanhã. Cada dia é uma bênção e que bom que a gente pode estar vivendo esse dia. Então, que a gente possa viver esse dia bem, para que o amanhã seja um reflexo desse dia. Muitas vezes isso é difícil, né? Eu converso muito com pessoas que têm filhos com necessidades especiais. E é muito frequente que essas pessoas fiquem ansiosas. Como será o futuro de seus filhos? E quando eles vierem a faltar? E eu digo sempre o seguinte: vamos fazer hoje, vamos trabalhar hoje, vamos ofertar a terapia que a gente pode ofertar, vamos oferecer o tratamento que a gente pode ofertar, mas não vamos ficar isolando as crianças, vamos buscar o suporte de amigos, familiares, para que se um dia nós viermos a faltar, eles tenham quem oferte a eles um pouco de amor, de carinho, de compaixão, de acolhimento. Se a gente viver bem o hoje, se a gente buscar criar laços de afeto, pessoas que se envolvam conosco, que nos amem, que amem nossos filhos, que nos respeitem, a tendência é que quando nós viermos a faltar, que eles tenham quem os acolha, quem os ame. Mas muitas vezes o que a gente faz é ficar tão preocupado com o amanhã que a gente não constrói relações sólidas no hoje. A gente fica tão preocupado, mas se meu filho não for aceito, que eu afasto os nossos filhos das sociedades, das outras pessoas, e a gente cria muitas vezes fantasmas. Eu não vou negar que existem sim aquelas situações que as pessoas se afastam mesmo, porque as pessoas têm dificuldade de ver o problema do outro. A tendência é que o homem queira sempre olhar para aquilo que brilha, né? A verdade é que o homem quer algo que seja, né, que favoreça o seu ego, aquele sentimento de que ele pode tudo, de que ele... Mas, pouco a pouco, à medida em que ele vai amadurecendo psicologicamente, vai se autodescobrindo, ele vai entendendo que nem tudo que reluz é ouro e que há questões profundas que são muito valorosas, que estão ali silenciosas e que precisam ser encontradas muitas vezes num momento de introspecção, que é aquele momento em que a gente se volta para a gente mesmo, que a gente vai pouco a pouco descobrindo as nossas próprias necessidades e vai encontrando aquela humanidade que está presente em nós, mas ainda está do latente, que precisa ser desenvolvida. Nós precisamos direcionar bem os potenciais que carregamos dentro de nós, para que possamos ascender na escala do progresso. Precisamos ser capazes de planejar as nossas ações, elaborarmos metas, sabermos realmente para onde queremos ir, para que possamos ter lucidez
diante das escolhas que fazemos na nossa vida. Mediante a autoconsciência, é muito importante que a gente se coloque na vida, vivenciando cada experiência que a vida nos apresente, sem que a gente precise ficar ressentido, melancólico, guardando mágoas, rancores. Uma vez que nós nos conhecemos, a gente não vai dar muita assim, importância para coisas que não são importantes. A gente não vai dar importância para o comentário maledicente, para a inveja, para o ciúme, para o egoísmo, para a intolerância, porque aquilo não nos afeta simplesmente. A gente vai continuar seguindo o nosso caminho, a nossa trajetória. Essa conquista de si mesmo, em seja do homem, né, maior, assim, capacidade de resolver as suas coisas e leva, né, a mais realizações, a mais espontaneidade diante da vida. É muito importante que a gente não valorize muito aquilo que está no futuro, porque a gente não tem muito controle. A gente tem o controle sobre o hoje, né? Uma vez que a gente pensa positivo, que a gente acredita que a gente vive bem esse hoje, a tendência é que o nosso futuro seja um reflexo desse hoje positivo e traga para nós muitos ganhos, muitas conquistas, né? A gente precisa entender que as ações humanistas são aquilo que desperta a que desperta uma consciência ética dentro de nós e nos faz sair da nossa zona de conforto, daquela zona do prazer pessoal e nos convida, né, a olhar em volta, observando as necessidades daqueles que são os nossos semelhantes e que estão nessa jornada conosco. À medida em que a gente começa a olhar o outro, a nossa humanidade vai se dilatando e a gente vai percebendo que a nossa felicidade, ela parte dessa sensação de bem-estar que todos nós vamos adquirindo e que vai se irradiar, alcançando outros indivíduos pouco a pouco. A gente precisa perceber que todos nós temos capacidade de nos iluminar, de crescer, e a gente consegue irradiar isso para aqueles que compartilham essa trajetória conosco. A gente começa a compreender quais são os reais valores da vida e a gente começa a buscar desenvolver e trazer, né, um sentido, algo que nos fortaleça diante da vida. Que a gente possa se inspirar nessas palavras de Joana e que a gente possa não buscar santidade, mas buscar humanidade dentro de cada um de nós, buscarmos olhar para os nossos semelhantes, buscarmos fazer o nosso melhor a cada dia por nós e pelo próximo. Espero que vocês tenham aproveitado a leitura de hoje. Convido-os a fazerem a leitura do texto. Quem não tem, pode pedir que a gente envie. Agradeço se puderem compartilhar, curtir e mesmo, né, colocarem lá no chat as impressões sobre essas reflexões, se vocês concordam ou não, o quanto isso trouxe de reflexão para vocês, que a gente possa realmente promover um espaço de troca. Muita paz, uma boa quinta-feira, que Jesus os abençoe.